Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na terça-feira, dia 27 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, tudo o que eles vos mandarem fazer, façam e observem. Mas não façam as obras que eles fazem, porque eles falam, mas não praticam. Tudo o que eles fazem é somente para serem vistos. Eles colocam fardos pesados nos ombros dos outros, que nem mesmo eles querem mover, nem sequer com um dedo. Gostam de andar com franjas largas, com a palavra de Deus nas testas e também nos braços. Gostam das vestes longas e nobres. Gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas. Eles também gostam de serem chamados de mestres. Mas não chamais ninguém de mestre a não ser o Cristo. Não chamais a ninguém de Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. E não chamais também a ninguém de guia, porque um só é o vosso guia, é o Cristo. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por isto, o maior dentre vós que seja o servidor de todos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez nós paramos diante da palavra de Deus que nos adverte. Porque a palavra de Deus tem três finalidades: exortar, animar e corrigir. E hoje o profeta Isaías começa então admoestando a cada um de nós com as nossas más condutas, o distanciamento entre aquilo que nós dizemos que cremos e a vida que nós levamos. Por isso hoje ele vai chamar as autoridades religiosas de magistrados de Sodoma e de Gomorra, quer dizer, magistrados do diabo, porque não são fiéis à palavra de Deus, não são fiéis aos ensinamentos de Deus e vivem uma religião de poder e de aparência também. Dentro desse contexto, então, nós vamos recordar a palavra do apóstolo Paulo, que no momento assim de muita fragilidade, de cansaço, de crise da sua vida, ele também reconhece uma dosagem de incoerência na sua vida, uma dosagem de hipocrisia em sua vida. E por isso ele vai dizer: às vezes eu não faço o bem que quero e acabo fazendo o mal que eu não quero. E tenho certeza que todos vocês também compartilham dessa tendência, dessa situação. Porque todos nós carregamos uma dosagem de incoerência. Todos nós um dia bebemos do cálice da incoerência e da hipocrisia, de tal modo que a igreja não é uma assembleia de homens e mulheres perfeitos. A igreja não é uma assembleia de homens e mulheres santos, mas ela é uma assembleia de homens e mulheres que tomam consciência de suas fraquezas, que tomam consciência dos seus pecados e que, arrependidos e esperançosos, buscam então o perdão e a misericórdia. Hoje Jesus dirige a palavra às multidões, mas também dirige a palavra aos seus discípulos da primeira hora, por causa do fermento da vaidade, da hipocrisia e da religião de aparência. E ele começa dizendo, então, reconhecendo a autoridade dos mestres da lei e dos fariseus em interpretarem as leis de Moisés. Eles têm esta autoridade. Por isso Jesus vai dizer: tudo que ele vos mandar fazer, façam e observem. Façam e observem, porque eles têm essa autoridade. Mas não façam como eles, que falam, mas não praticam. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui está um grande tendão de Aquiles de cada um de nós, porque para evangelizar faz-se necessário três autoridades: a autoridade moral,
a autoridade espiritual, a autoridade doutrinal, sem as quais nenhum de nós vamos conseguir evangelizar. Podemos até sermos vendedores de ideias bonitas, vendedores de conteúdos acadêmicos, vendedores de ilusões, mas não evangelizadores. Porque para evangelizar faz-se necessário estas três autoridades: autoridade moral, autoridade espiritual e autoridade doutrinal. Por isso Jesus, agora olhando aos seus discípulos e o grande perigo que eles correm de uma religião de aparência, de vaidade, de vanglória, de busca de poder, porque eles podem ficar deslumbrados com a multidão que está andando atrás de Jesus. E isso é tão certo que eles começam a pensar entre eles: quem será o primeiro dentre eles? Quem será o primeiro? Até uma bondosa mãe vai chegar perto de Jesus pedindo: Senhor, permita que um dos meus filhos sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Até Pedro vai chegar perto de Jesus e vai perguntar: e nós que deixamos tudo por causa de ti, o que é que vamos receber em troca? E esses pensamentos ou esses sentimentos podem apodrecer a experiência espiritual de alguém, pode contaminar toda a experiência religiosa de alguém. Por isso Jesus vai dizer: façam sim o que eles mandam, façam e observem, mas não façam como eles, porque eles falam, mas não praticam. E tudo o que eles fazem somente para aparecer, para aparência. Já são homens saciados, porque se fazem somente para os homens verem, então já cumpriram a missão, eles foram vistos. E Jesus começa a dizer: eles gostam de andar com largas faixas, com a palavra de Deus escrita na testa e nos braços. Eles gostam de andar com roupas vistosas, roupas solenes. Eles gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas. Eles gostam de ser cumprimentados na rua, sendo chamados de mestres, de rabi. Mas nenhum de vós chamai ao outro de rabi, de mestre, porque um só é o vosso mestre e todos vós sois irmãos. Mira bem e veja bem essa relação que Jesus está propondo para os seus discípulos da primeira hora. Todos somos irmãos. O rebanho pertence a Jesus, nós não somos donos deles. E por isso não podemos nos aproximar do rebanho como tiranos, autoritários, clericalistas, porque todos somos irmãos de Jesus. Mas quando nós então nos deturpamos em nossa fé, então nós começamos então a vivenciar um estilo de igreja e um estilo de fé totalmente deturpado, totalmente de aparência. Isso vai retirando a credibilidade do nosso ministério. E Jesus diz: eles gostam de ocupar os primeiros lugares nos banquetes e nas sinagogas, gostam de ser maiorais, grandiosos. Eles gostam de ser saudados nas praças públicas como mestres, mas não chamais ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Não chamai ninguém de guia, porque um só é o vosso guia, é o Cristo. Todos vós sois irmãos. Por isso, quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. E quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servidor de todos. Jesus faz uma reviravolta na eclesiologia. Jesus faz uma reviravolta na vida da igreja. Porque a autoridade na igreja não é entendida como poder, mas é entendida como serviço. E como nós necessitamos hoje redescobrir isso. Tanto nós pastores, como também os nossos evangelizadores leigos. Como todos nós precisamos beber de novo dessa palavra do Evangelho, para que a gente não venha deturpar a nossa igreja, levando uma religião de aparência, somente por vanglória, somente por deslumbramento. E isso vai fazendo com que nós não evangelizemos. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Nossa Mãe Santa Clara, rogai por nós. Paz e bem.